sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, dia 25 de novembro de 2025, uma terça-feira, um tempinho meio estranho aqui em São Paulo, está fazendo 19 graus agora, hoje teve nublado o dia todo, mas enfim, vamos que vamos. Pessoal, eu venho falando para vocês sobre o prêmio Professor Mário Beni. Estamos nos aproximando da data da entrega do troféu Professor Mário Beni aos agraciados deste ano de 2025. Você sabia que esse prêmio já existe há pelo menos 3 anos, 3, 4 anos? Ele agora ganhou uma curadoria mais ampla e foram criadas 10 categorias. Essas categorias, você vai poder se inscrever o ano que vem, você pode indicar alguém, você vai poder se inscrever e participar. No final do programa de hoje, eu vou passar para vocês a lista dos 10 vencedores. De onde saíram? Nós temos uma curadoria com 4 instituições. A Amptur, a Academia Brasileira de Eventos e Turismo, o SCAL e o Instituto Mário Beni. Cada uma dessas curadorias tem 15 participantes, 15 juízes. E eles fizeram a indicação e a votação das pessoas em cada uma dessas categorias. O Prêmio Mário Beni, ele prestigia pessoas. Então, preparem-se aí, você que tem um projeto legal, que está trabalhando com alguma coisa muito interessante, porque o prêmio valoriza a pessoa, tá? Então, fique conosco que a gente vai falando a respeito. No fim do programa de hoje, eu vou dar a nominata dos 10 vencedores. Eu já venho falando há alguns dias que eu vou fazer isso e estou fazendo um certo suspense. E segunda-feira está chegando, mas hoje eu já vou falar para vocês quem são os 10 vencedores. Mas hoje nós recebemos o professor Dr. Tiago Savimondo. Ele é professor e pesquisador do Instituto Federal de Santa Catarina e no programa de mestrado em turismo da Universidade Federal Fluminense. Ele é pós-doutor em turismo e doutor em administração. Trabalha nas áreas de gestão turística, competitividade e qualidade no turismo. Criador do modelo Turqual, aplicado em mais de 1.000 locais turísticos no Brasil e no mundo, melhorando a qualidade do serviço turístico. Publicou mais de 100 artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais. Ele foi premiado pela FAPESC, pela ABBTur e, mais recentemente, pela Amptur, como pesquisador destaque no turismo brasileiro. O tema de hoje, a inteligência humana como ativo essencial na competitividade turística. O tema é longo, o título é longo, mas o tema é bem interessante. Professor Tiago, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. Tiago, é com muito prazer que eu recebo nesse programa e nesse espaço de convergência, de ideação e compartilhamento. Para o tema de hoje, que realmente é muito importante, e eu sei do seu trabalho nessa área que vamos... Gislaine, coloca aí a... Gislaine caiu. Um segundinho, professor. Então, falando da inteligência humana como ativo essencial da competitividade turística. Então, a ideia da competitividade no setor turístico contemporâneo depende cada vez mais da capacidade de adaptação, inovação e criação de valor por parte de destinos e organizações.
em um ambiente global caracterizado pela aceleração tecnológica, pela economia do conhecimento e pela necessidade crescente da diferenciação. A inteligência humana emerge como o principal ativo estratégico capaz de sustentar a competitividade turística de longo prazo, embora tecnologias digitais, big data, inteligência artificial e automação transformem profundamente o setor. É a inteligência humana criativa, crítica, emocional e relacional que possibilita interpretar mudanças, formular estratégias e entregar experiências memoráveis ao visitante. O turismo, por sua natureza, é uma atividade intensamente relacional. Depende de interação humana nos mais diversos pontos da cadeia, de valor da hospitalidade ao guia de turismo, do planejamento de destinos, à inovação de produtos, das práticas de marketing e as políticas públicas, conforme apontamos em diferentes momentos e artigos que escrevemos. O turismo deve ser compreendido como um sistema complexo, dinâmico, no qual a ação humana desempenha um papel central na articulação entre oferta e demanda, infraestrutura e gestão. Assim, a qualidade da inteligência humana envolvida por conhecimentos, habilidades, criatividade, capacidade de análise, empatia e visão estratégica, torna-se determinante para a eficácia do sistema. No contexto da economia contemporânea, a inteligência humana é responsável por transformar dados em conhecimentos acionáveis, tendências em produtos inovadores e desafios em oportunidades de desenvolvimento territorial. Se lembrarmos de Boales e Amarangi, 2021, mesmo nos destinos turísticos inteligentes, os Smart Destinations, onde tecnologias de informação e comunicação assumem protagonismo, é o capital humano qualificado que assegura a interpretação crítica das informações. O próprio desenho de estratégias de inovação, a personalização das experiências, e, portanto, a tecnologia amplia as possibilidades, mas não substitui a inteligência humana. Ao contrário, depende dela para gerar sentido e valor. Além disso, a competitividade turística exige competências cognitivas e socioemocionais sofisticadas. A própria criatividade, a capacidade de resolução de problemas complexos e o pensamento crítico tornam-se centrais para a concepção de experiências diferenciadas, alinhadas às expectativas de viajantes, mais exigentes e conscientes. Por outro lado, competências socioemocionais, empatia, comunicação, cooperação, hospitalidade, são fundamentais para garantir a qualidade da interação humana, elemento insubstituível na hospitalidade e na experiência turística. Segundo os autores Pini e Gilmore, de 1999, a economia da experiência se baseia
em criar memórias significativas, algo que depende essencialmente da atuação humana. A inteligência humana também opera como motor do desenvolvimento sustentável do turismo, na formulação de políticas, o planejamento responsável dos territórios, a gestão de impactos socioculturais e ambientais, a mediação de conflitos e a construção de consensos. São processos que exigem conhecimento, ética e sensibilidade. Em destinos onde o capital humano é valorizado, observa-se maior capacidade de inovação, governança participativa e geração de valor social, como destacam Rich e Crouch, 2005, ao discutir os pilares da competitividade sustentável. Portanto, ao reconhecer a inteligência humana como um ativo essencial, governos, empresas e instituições de ensino devem investir na formação continuada na educação empreendedora, na qualificação profissional e no desenvolvimento de competências integradas. É imprescindível fortalecer ambientes de aprendizagem, estimular a criatividade e fomentar a inteligência coletiva, garantindo que o turismo permaneça competitivo em um cenário global, em constante transformação, e o futuro da competitividade turística não depende apenas da tecnologia disponível, mas principalmente da capacidade humana de imaginar, inovar, acolher e transformar experiências em valor. A inteligência humana é e continuará sendo o elemento estratégico que diferencia destinos, qualifica serviços e sustenta o desenvolvimento do turismo de forma inovadora e sustentável. Com essas considerações, eu quero receber com muita alegria e com muita satisfação a palavra do nosso Tiago Mondo, do Instituto Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal e da Universidade Federal Fluminense. Tiago, com a palavra. Muito boa noite, professor Mário Beni. É uma honra, uma satisfação e um prazer estar sendo recebido aqui no seu programa. O senhor que é uma referência para todos nós, né? Então gostaria muito de agradecê-lo pelo convite e pela oportunidade, não somente, né, de estar aqui no programa, mas de trocar uma ideia bacana com o professor, algo que é sempre muito bom, algo que é sempre muito prazeroso. Então, muito obrigado pelo convite e vamos trocar uma ideia aí que eu acho que vai ser bem bacana. Muito bom. Tiago, por que a inteligência humana é ou deveria ser considerado um ativo essencial para a competitividade no turismo? Professor Marbeni, eu acho que, né, antes de tudo a gente tem que ter claro o que é competitividade turística, né? De que forma um destino... Sim. E aí vamos tratar de destino aqui, né? Porque a gente tem diversos níveis de competitividade, até o empresarial lá na ponta, né? De hotel para hotel, por exemplo, né? Sim. Mas vamos tratar de competitividade de destinos, né? Então, o que faz um destino ser mais competitivo que outro, né? É justamente essa percepção de valor que o turista vai ter, essa imagem que o destino vai se criar e aí eu vou, muitas vezes eu vou trazer o Sistura aqui, né? Porque
a gente precisa entender a atividade turística de maneira sistêmica, e quanto mais sinérgico são os elementos do sistema, mais competitivo esse destino é, né? Então, se eu tenho uma infraestrutura básica que não tem tantos problemas, se eu tenho uma qualificação dos equipamentos turísticos boa, se eu tenho atrativos que são produtos e não somente atrativos, então tudo isso vai criando valor para o turista e tornando o destino mais competitivo. A minha área de, né, a minha área de pesquisa, uma das grandes áreas que eu pesquiso é gestão da qualidade no setor, e eu defendo que a diferenciação por qualidade é o principal elemento, né, de aumento da competitividade turística, né? Porque a diferenciação por preço ela não se encaixa tão bem na maioria das subatividades turísticas. Por mais que o preço defina muita coisa, né, todo mundo consegue trabalhar preço, né? Agora, qualidade, nem todo mundo consegue trabalhar. É preciso a qualificação da infraestrutura básica, da superestrutura, da gestão, da governança, dos produtos, dos atrativos, a qualificação disso é que vai determinar esse aumento de competitividade turística. E a gente qualifica e a gente cria valor, não é com inteligência artificial. A gente cria valor com criatividade e inteligência humana. A inteligência artificial, os softwares, o Big Data, a digitalização podem e devem servir como ferramentas. Mas o produto final está com a gente ainda, né? A inteligência humana é que vai determinar os caminhos que um destino vai seguir para se tornar mais competitivo. E aí, de novo, a gente tem que entender como sistema, né? São os responsáveis temporários da governança, do poder público, utilizando inteligência humana para desenvolver políticas públicas assertivas, os gestores dos equipamentos privados utilizando a inteligência humana, a criatividade, a inovação e todos os recursos disponíveis que a gente tem, né, para estar qualificando esses equipamentos e auxiliando o destino no aumento da sua competitividade. Então, eu diria que a inteligência humana foi, e será o grande ativo da competitividade, não só turística, né, da competitividade de todos os setores econômicos, né, até da própria tecnologia, né, a gente precisa ter a inteligência humana por trás de tudo, pensando, executando e visualizando o futuro também. Então, fico muito contente de ter essa temática, professor Mário Beni, porque né, atualmente estou como diretor administrativo financeiro da Amptur também, né? Sim. E nós temos uma premissa muito forte na Amptur atualmente de que a Amptur, os pesquisadores, as pesquisadoras, os professores e professoras de turismo, a inteligência humana do turismo, são ponto-chave do desenvolvimento turístico brasileiro, né? Então, nós temos tido uma preocupação e temos tido algumas ações de tentar cada vez mais quebrar essas barreiras da academia, né, para a sociedade, para o mercado, para o poder público, demonstrando que a inteligência humana, né, o conhecimento gerado na academia é sim um dos principais ativos do aumento de competitividade do turismo, no nosso caso, do turismo brasileiro. Perfeito. Como a aceleração tecnológica influencia o papel da inteligência humana no turismo? O professor falou na sua introdução também algo importantíssimo para a gente responder e discutir sobre isso, né? A resiliência que o ser humano tem que ter, né, do ponto de vista de construção de conhecimento. A identificação
do status quo, a identificação ambiental de como a gente está hoje, dos recursos que estão chegando, dos novos recursos tecnológicos que estão chegando e como que a gente vai começar a agir, trabalhar e utilizá-los daqui para frente, né? Então, a mudança tecnológica, muitos entendem como um risco a inteligência humana, eu entendo como uma oportunidade fantástica para a inteligência humana, né? Essa aceleração tecnológica, às vezes um pouco mais acelerada, às vezes menos, né? Mas ela serve para nos mostrar que nós não podemos ficar parados, nós não podemos entrar numa zona de conforto, ainda mais quando a gente trata de competitividade, porque, né, competitividade pressupõe que existam outros concorrentes aí, né, a competição, né, e tem concorrente, né, a todo vapor, se apropriando das novas tecnologias, da mudança tecnológica e estando à frente nessa competição, né? Então, essa resiliência necessária é justamente para a gente conseguir se adaptar numa velocidade maior, né? Se adaptar numa qualidade maior para o que está chegando, né? Hoje, a grande questão é a inteligência artificial, mas eu lembro que 15, 20 anos atrás, professor, era a gente ter um site ou não. Sim. Então, olha como a gente está hoje, né? Que 10 anos atrás era um hotel fazer tarifação flutuante ou não, né? Então, a aceleração tecnológica tem nos proporcionado esse exercício de adaptação, esse exercício de resiliência. E a gente só consegue ser resiliente se a gente for inteligente. E aí cabe aos nossos cérebros mesmo essa adaptação, né? E o ser humano, ele é especialista em adaptação. Então, eu não me preocupo tanto com essa questão da adaptabilidade, é mais o timing em quando perceber que eu tenho que começar a incorporar aquela transformação tecnológica. Por que as interações humanas são consideradas fundamentais na cadeia de valor do turismo? O turismo não é feito sem interação, né, professor? Eu lembro do meu primeiro pós-doutorado, quando eu estava estudando elementos da experiência turística, justamente tendo como background o Pine Gilmer, que o senhor citou aí na introdução, né? E me chamou muito, foi quem me supervisionou no primeiro pós-doutorado foi o saudoso José Gandra. Sim. Lá em 2015, né? E um artigo que me chamou muito a atenção foi uma pesquisa experimental realizada em museus da França, que identificou que os turistas eles saíam muito mais felizes quando eles faziam o passeio com outra pessoa, não necessariamente conhecida, justamente pela interação social. Então, o turismo é interação social, né? É interação social de turista para turista, é a interação social de prestador de serviço para turista, é a interação social de prestador de serviço para prestador de serviço, né? Então, a gente não pode apagar essa questão que o turismo é feito por pessoas, né? Isso nos traz um componente sociológico, um componente antropológico muito importante para a gestão que às vezes é negligenciado, né? A competitividade ela passa também pela qualificação das pessoas, né? E aí o nosso papel enquanto professores, né, enquanto formadores, é justamente mostrar isso, né? Que eu estou dando a minha aula de gerenciamento de receitas lá no curso de hotelaria, de tarifa flutuante, de cálculo, de utilização de software para fazer isso, ok. Mas eu tenho que entender que essas pessoas vão ter relações humanas, né? Essas pessoas, mesmo que às vezes na retaguarda, vão influenciar o produto, até porque todo serviço ele é simultâneo, né? Ele é consumido no momento em que ele é produzido e a gente vai ter encontro de serviço, né? Então, eu vejo que as interações, e aí vamos voltar à temática do nosso papo, professor,
a inteligência em como interagir também. Isso nenhuma inteligência artificial vai nos mostrar, né? O jogo de cintura, a hospitalidade, a atenção, às vezes numa negociação, né? Aquele jogo mais duro. Então, tudo isso vai também auxiliar nessa criação de valor para a competitividade. Então, finalizando aí o meu raciocínio, eu penso que as interações humanas, antes de qualquer coisa, elas são essenciais para a gestão turística, né? Vai ser muito difícil um profissional, do ponto de vista individual, ou um destino, né, do ponto de vista sistêmico, alcançar sucesso, alcançar um alto grau de competitividade, se não entender que o turismo é feito de pessoas para pessoas. Perfeito. Tiago, por que as manifestações humanas, isso você colocou, mas eu queria... Veja, o papel das competências socioemocionais na experiência turística. Qual o papel das competências socioemocionais na experiência turística? Eu acho que a gente pode separar essa discussão do ponto de vista da oferta e do ponto de vista da demanda, né? Porque a gente tem componentes socioafetivos, socioemocionais no momento do consumo pelo turista, né? E a gente tem componentes socioemocionais, socioafetivos no momento, né, da oferta, da prestação do serviço. Vamos começar com a demanda, vamos começar com o turista, né? Porque ele é a razão da atividade existir, né? Quando a gente vai para Pine Gilmore, né, que eles né, defendem que a evolução da prestação da atividade, né, vai lá da produção, depois vai para os serviços, dos serviços para a experiência e da experiência para a transformação, né? Sendo a transformação um último nível meio idealista, né, de difícil alcance, mas eles colocam como um ideal, né, a economia da experiência, e não foi, né, para o turismo, foi a economia da experiência de maneira geral, e se enquadrou muito bem nos nossos estudos turísticos, porque o turismo oferece experiência, né? Só um parênteses, professor, eu lembro do livro que o Panosso organizou com a professora Cecília Gaeta, do Senac, em 2010, Turismo de Experiência. Eu escrevi um capítulo e eu fui numa rádio aqui de Florianópolis divulgar o livro, isso em 2010. E aí o apresentador do programa falou, tá, mas vem cá, tá falando de turismo de experiência, o turismo não é uma experiência, né? Então, quando a gente vai falar de componente socioemocional, é inerente à atividade, do ponto de vista da demanda, a gente trabalhar com as emoções e com as relações sociais do turista, né? E aí Pine Gilmore vão trazer isso muito claramente, né? Que os componentes emocionais vão determinar a memorabilidade da experiência, né? E para a gestão, aí vou vir para o lado da oferta agora, entender isso na gestão é importantíssimo, né? E a gente só consegue entender isso, de novo, com inteligência humana, né? Com conhecimento do comportamento do consumidor, do comportamento do turista, né? Então, essas competências emocionais, de empatia, de entender o que o outro está sentindo, no caso o turista, ou até mesmo, né, a equipe de trabalho, são essenciais para a gente conseguir trabalhar. Eu vou dar um exemplo rápido, professor, com relação a isso, que eu acho fantástico, inclusive está lá no case desse capítulo que eu escrevi para o livro que o Panosso e a Cecília organizaram. Certa vez eu fui num hotel fazenda, numa cidade da Serra Catarinense, chamada Bom Jardim da Serra, Gislaine deve conhecer, né? E o proprietário na época Hotel Fazenda, hoje é um eco resort, né? Nos recebeu sexta
de madrugada, a gente chegou tarde no hotel, e eu comi meia-noite uma paleta de ovelha assada deliciosa, e falei para ele, nossa, que tá muito gostosa, parece a paleta de ovelha que o meu avô faz, né? E aí ele falou, Thiago, na semana passada veio um turista de São Paulo, e ele falou a mesma coisa. E aí ele me contou a história, né? O proprietário falando desse turista de São Paulo, sim, na sexta-noite. Contou que quando ele era criança, ele ia para o sítio do avô no interior de São Paulo, e às 6 da manhã o avô, no sábado, batia na porta do chalé que eles tinham, acordava ele, levava lá no pasto, eles pegavam a ovelha, matavam a ovelha, carneavam a ovelha e assavam a ovelha para comer no almoço. E aí o proprietário falando, Thiago, na hora me veio uma coisa que eu falei, eu vou fazer isso amanhã. Às 6 horas da manhã ele foi lá no chalé do hóspede, acordou o hóspede, levou o hóspede pro pasto, eles pegaram uma ovelha, mataram a ovelha, carnearam a ovelha e comeram a ovelha assada ao meio-dia. Ele falou que o senhor, já era o senhor, o hóspede, chorava de emoção, de saudade, então, e eu falei, eu vou ter que botar isso no capítulo do livro, porque não é pela experiência proporcionada, é pela competência emocional que o proprietário teve em entender que aquilo era importante para o cliente, né? E claro, esse é um exemplo muito específico, né? Mas é justamente, e eu dou esse exemplo sempre nas minhas aulas sobre experiência, né? Mas é um exemplo muito claro que me mostra que não tem limite para a criação de valor, né? Porque a criatividade humana não tem limite. Então, quanto mais treinado eu estou, né, quanto mais competência emocional e de interação social eu tenho enquanto profissional, mais competitivo eu vou me tornar, né? E a competitividade aqui é uma variável não final também, né, professor? Nesse caso, a competitividade é mais uma variável do sistema, né? A gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de utilização do turismo como um fenômeno transversal à vida, né? E eu acho que entender isso é importante também, né? Porque a competência emocional, a competência social passa por isso, né? De não entender o turismo somente como um negócio, né? Mas como um fenômeno da sociedade moderna que merece atenção e merece diferentes perspectivas. Obviamente que nós somos da gestão e vamos puxar um pouquinho, né, para a competitividade. Mas é importante a gente ter, né, essas outras perspectivas para compor essa nossa visão da atividade. Perfeito, Tiago. Como o turismo pode perder competitividade caso não invista na qualificação do capital humano? Na verdade, meu filho veio aqui dar boa noite. Na verdade, eu acho que não é nem a questão de não investir, né? É a questão de se despreocupar, porque às vezes, né, às vezes não é nem questão... Vamos tratar o investimento, mas não somente como financeiro, né? Mas eu acho que a gente vai perder competitividade se a gente parar de enxergar o ser humano como ser humano, né? Se a gente parar de enxergar o turista como um ser humano, né? Se a gente enxergar o turista como um número, a gente vai perder competitividade. Se a gente enxergar o prestador de serviço como um número, a gente vai perder competitividade. Então, esse investimento, ele, na minha visão, ele é muito mais atencional, né? De eu ter a atenção necessária e, obviamente, vai me levar a um investimento, né, em melhoria de competência, em formação,
em capacidades cognitivas diversas, né? Para eu não perder competitividade. E aí, voltando à minha primeira fala, professor, a gente precisa estar muito antenado ao que acontece na sociedade, na realidade, no mercado, para capacitar, para treinar, para entender esses movimentos, essa dinâmica da atividade. Eu brinco com os meus alunos que quando a gente, lá em 2013, abriu o curso de hotelaria no IFSC, eu criei uma disciplina de gerenciamento de receitas. Eu tinha uma disciplina específica de gerenciamento de receitas, em 2013. Pouquíssimos hotéis faziam, né? Mas por que a gente criou essa disciplina? Porque a gente já via que era uma tendência, né? As companhias aéreas já estavam consolidada a tarifação flutuante e era uma tendência nas grandes redes hoteleiras do mundo. Então, se é uma tendência em grande rede, em algum momento vai chegar para qualquer meio de hospedagem, né? E introduzimos essa disciplina de RM. Há alguns anos foi revisto o plano pedagógico do curso, defendemos a inclusão da disciplina de marketing digital, né? Por quê? Boa parte das reservas hoje são feitas por meio digital, né? Ou de forma direta, né? Ou de forma indireta lá pelas OTAs e tal, mas é digital. Então eu preciso capacitar o ser humano nessas novas competências, né, que a realidade está me mostrando. Porque senão eu vou perder competitividade, né? Aí voltando à resposta objetiva. Então, a visualização, né, o enxergar a dinâmica de mercado e conseguir se adaptar perante essa dinâmica e criar novas competências, porque são novas competências, né, professor? A gente está com curso de piloto de drone aqui. 10 anos atrás não existia nem drone, então eu tenho que criar competências e habilidades para isso, né? Então eu não diria que não é nem a falta de investimento, é também, né? Mas né, essa falta de entender a dinâmica que o mercado, que a sociedade está me mostrando e conseguir me adaptar a ela, né? Essa falta de adaptabilidade que vai ser, eu acho, o principal motivo de queda na competitividade. Porque, né, não vai fazer com que a gente enxergue o que está acontecendo, né? E se a gente não enxerga o que está acontecendo, provavelmente a gente não vai investir, né, em capacitação, em treinamento dessas novas competências, né? Outros irão, né? Outros destinos, outras empresas irão. Então, na medida em que aumenta a competitividade de outros, tem, né, um certo e um grande risco de diminuir a nossa competitividade se a gente ficar parado e não fizer nada, né? Então, esse movimento ele é constante e ele é permanente. A gente precisa estar atento às mudanças e à dinâmica de mercado e incorporar isso, né, na capacitação e no investimento no conhecimento e na inteligência humana. Muito bom. Como a inteligência humana influencia na governança participativa em destinos turísticos? Uma excelente pergunta, né? E aí eu acho que eu vou ser um pouco mais crítico nessa resposta, professor, porque é importante. A governança turística brasileira, ela ainda é muito amadora, né? E ela ainda carece de inteligência técnica, de inteligência ferramental, né? Os motivos são vários, né? Eu acho que a própria cultura de governança do turismo no Brasil é uma cultura onde não é priorizado e não é valorizada a técnica, a questão profissional da gestão pública turística e da governança como um todo, porque não é só público a governança, né? Mas ainda a gente tem um amadorismo muito grande, né? E amadorismo nada mais é do que, né, limitação de inteligência, né?
Então, eu diria que a inteligência humana ela é pressuposto básico para qualquer desenvolvimento de atividade econômica, para qualquer desenvolvimento humano, a inteligência humana vai ser pressuposto básico. Se a gente negligencia a inteligência humana, se a gente coloca gestores para ocupar cargos por causa de acertos políticos, se a gente traz para conselhos de turismo pessoas que não são do setor só para, né, agradar e acariciar egos, nós estamos negligenciando a inteligência humana, e isso não é bom, né? Então, essa primeiro, a minha resposta vai para essa crítica. Aí, obviamente, que a gente tem, isso não é regra, né? Ainda que seja em algumas regiões, alguns locais, né? Mas a gente tem muitos exemplos interessantes de governança bem-sucedida, de governança turística que leva à competitividade do destino da região, né? Porque a inteligência humana foi bem trabalhada nesses grupos, né? A convergência e o entendimento de que as pessoas com técnica, as pessoas com conhecimento, as pessoas com ferramental podem e devem auxiliar e executar o desenvolvimento turístico naquelas regiões, naquele destino, enfim. E aí não tem erro, né, professor? É só a gente ver os destinos que escolhem técnicos, que estudam, que trazem especialistas, que trazem a academia para o desenvolvimento de políticas públicas ou para o desenvolvimento de planejamentos privados, gerenciais. É muito difícil a gente ter insucesso nessas iniciativas. E arriscaria dizer que a maioria dos cases de sucesso de governança turística hoje no Brasil, elas têm por trás pessoas profissionais, né? E não pessoas que estão lá para compor um cargo político, ou para agradar determinado político, ou para agradar determinada instituição. Então, arrisco dizer que a maioria dos cases de sucesso, a gente vai ter pessoas sérias, comprometidas com conhecimento, comprometidas com técnicas, né, por trás desse sucesso, né? E a competitividade turística vai nos mostrar isso, né? Lembro do índice de competitividade que a FGV fazia do Ministério do né? Ainda que eu tenha algumas críticas, mas era um indicador fantástico, era um índice fantástico que a gente tinha de comparação, né? E com diversos indicadores, com diversas categorias de análise, né? E aí a gente ia mais a fundo, a gente via que os destinos mais competitivos eram os destinos mais profissionais, né? Em sua maioria, né? E o que é destino mais profissional? É destino que investe em inteligência, né? É destino que não só investe, professor, mas eu acho que reconhece que a competitividade só é alcançada, o desenvolvimento turístico só é alcançado se a gente tiver pessoas não somente comprometidas, mas pessoas capacitadas e inteligentes, né? Obviamente, à frente da governança desse destino. Perfeito. Então, podemos afirmar que o futuro da competitividade turística não depende apenas da tecnologia, mas principalmente da atuação humana com a tecnologia. É isso, eu acho que essa é a grande chave, sabe? É saber utilizar a tecnologia, né? Hoje de manhã eu estava em aula e a gente estava fazendo a disciplina de marketing hoteleiro, a gente estava fazendo um plano de marketing fictício e nós tínhamos 1h30 para fazer diversas ações, né? Análise ambiental, SWOT, desenvolvimento da persona do hotel, estratégia de marketing. Eu falei, podem ficar 1h20
fazendo o conteúdo, porque a apresentação a gente vai fazer em 5 minutos. E eles não entenderam, né? A gente vai fazer os slides do plano de marketing que vocês vão desenvolver em 1h20 em 5 minutos. E eles desenvolveram lá todo o texto do plano de marketing. Eu joguei numa inteligência artificial que faz apresentações. E em 1 minuto, ela fez a apresentação maravilhosa do plano de marketing deles. Então, eu acho que o grande segredo... e eu estou dando um exemplo aqui, né, professor? Sim. O grande segredo está em entender... Primeiro, entender que as ferramentas tecnológicas, elas são inevitáveis. Segundo, entender que as ferramentas tecnológicas, elas estão aqui para nos ajudar e não para nos tirar de cena. Terceiro, entender que as ferramentas tecnológicas e digitais, elas são ferramentas, elas não são produtos. Elas estão aqui, né, como mecanismo, como meio, não como fim, né? A partir do momento que a gente entende isso e começa a entender como diversas e diferentes ferramentas podem nos ajudar no nosso dia a dia da gestão turística, o nosso trabalho fica muito mais facilitado. E a gente consegue ter tempo, ter energia, ter disposição para focar no que realmente interessa, né? Eu não quero ficar 2 horas fazendo slide, né? Eu quero pensar as estratégias importantes para o desenvolvimento daquilo que eu tô fazendo, né? Então, a gente consegue direcionar o nosso potencial criativo, a gente consegue direcionar o nosso potencial de inteligência para o que realmente importa, né? Mas a gente tem que saber os limites de uso de todas essas ferramentas, né? Nós estamos criando agora, professor, a Central de Inteligência em Turismo aqui de Florianópolis, né? Um projeto meu numa disciplina do curso de turismo de análise de dados. Sim. E os alunos, eles são incentivados e treinados a utilizarem softwares de análise de dados estatísticos, a utilizarem softwares de planilha de dados, né, para fazer a engenharia de dados, o Power BI para dashboards e inteligência artificial também, né? A inteligência artificial ela tem que ser nossa aliada, ela não pode ser nossa concorrente. Então, na segunda fase do curso, eu já estou iniciando, junto com alguns outros professores, obviamente, né? Mas iniciando esses alunos nessas novas ferramentas que podem assustar no primeiro momento, mas depois que a gente vai entender como elas podem nos ajudar, é uma mão na roda fantástica e, inclusive, professor, faz com que nos tornemos mais inteligentes, né? Porque a gente aprende, a gente consegue enxergar o que não enxergaríamos antes, né? Com o auxílio desses softwares e dessas novas inteligências artificiais. Perfeito. Destinos altamente tecnológicos podem falhar sem o capital humano qualificado? Por quê? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Justamente, eu acho que por tudo isso que a gente falou, né? Por competências socioemocionais, por entender que eu não posso deixar na mão de softwares tudo, né? A gestão ela é feita pelo ser humano, né? A tecnologia ela tem que ser ferramenta, como eu falei, né? Então, se a gente deixa só na mão do ferramental tecnológico para fazer tudo, a minha visão é que a tecnologia ainda não está preparada para assumir o papel humano, né? E acredito eu que nunca estará preparada. Então, do ponto de vista da competitividade, e é onde eu terminei a minha última fala, professor, a gente tem que entender os limites, né? Até onde a gente consegue chegar nessa exclusividade, né? Ou nessa, né? Até onde eu posso utilizar só a tecnologia, onde é que o ser humano tem que entrar aqui, né? E aí eu acho que
essa resposta não é uma resposta padrão, não é uma resposta exata, porque ela vai depender de muitos fatores. Ela vai depender de que tecnologia eu estou falando, ela vai depender de quem é o ser humano que eu estou falando por trás dessa tecnologia, ela vai depender do setor que eu estou falando, né? Ela vai depender de muitas variáveis para, né, a gente chegar no limite disso, né? E aí a gente pode dar vários exemplos, né? Será que a gente vai ter avião autônomo? Não vai precisar mais o piloto ali? Carro, estão testando. Não precisa mais, mas é muito mais caro, é complexo, né, de a gente ter uma capilaridade, né, uma escalabilidade disso. Mas já temos, né? Será que, do ponto de vista de gestão turística, né, será que a gente vai ter totalmente a tecnologia, os softwares fazendo a gestão, criando políticas públicas, tendo, né, e aí estou com o criador aqui, né, tendo um conhecimento geral do sistema turístico, né, em todas as suas, né, variáveis? Eu acredito que não, né, mas vai justamente da gestão humana identificar quais são, né, esses limites. Eu acredito que na nossa geração, na próxima geração, a gente não vai ter. De repente, mais para frente, eu não sei, né? Mas eu acho que o destino coloca tudo nas mãos da tecnologia sem o ser humano não se sustenta enquanto destino competitivo, porque o mundo ainda não está preparado para isso, né? Em diversas frentes, ok, mas o destino como todo, eu acho muito difícil. Perfeito. Por que a competitividade turística, indo para questões mais voltadas aí à reflexão interpretativa, por que a competitividade turística exige tantas competências cognitivas quanto as socioemocionais? O aumento da competitividade ou a manutenção dela, né, vai depender do ser humano no seu melhor significado. Sim. De ser humano, né? De entender, de se emocionar, de verificar que precisa melhorar e aprender, né? Então eu estou falando aqui de competência emocional, estou falando de competência social, estou falando de competência cognitiva, né? Porque a atividade, voltando de novo, né? Que bacana, né? Conseguir voltar e fazer essa retrospectiva nessa minha própria fala aqui, né? Voltando ao que eu falei lá no começo, professor, né? A atividade é feita por humanos. Os turistas são humanos, os prestadores são humanos, né? O turismo é um fenômeno social fantástico, né? Que mexe com emoções dos turistas, dos prestadores também, né? Mas a gente foca mais nos turistas. Então, eu vejo que as competências cognitivas, as competências emocionais e as competências sociais, né? Elas são pressupostos, elas são obrigatórias para qualquer destino que queira se tornar mais competitivo ou queira manter a sua competitividade em alta, né? E quando a gente esquece algumas dessas competências ou esquece a manutenção de algumas delas, a gente corre sério risco de não conseguir manter a competitividade turística. E aí eu vou dar um exemplo clássico, né, que está acontecendo no mundo hoje do overtourism, né?
né, o que é o overtourism? É o esquecimento de algumas questões sociais entre turistas e moradores, né, pela governança, né? Então, se o destino não tem competência e aí cognitiva de reconhecer, né, essas mudanças e esses atritos sociais e não conseguir agir gerencialmente em cima disso, corre-se um grande risco da gente perder competitividade. E é o que está acontecendo, né? O turismo massificado nada mais é do que a sobreposição de determinadas estratégias e determinadas visões a exclusão até, né, de algumas questões sociais. E aí, quando a gente exclui questão social, a gente exclui a essência do turismo, né, que é o de interação humana, que é o humano com o humano, né, que é o turista com turista, que é o turista com o morador, que é o turista e o morador e os gestores e os prestadores de serviço, né? Então, essa equalização, professor, das competências, ela, né, e no geral as competências formando a inteligência, ela é essencial para qualquer competitividade turística. Outro dia, uns 2 anos atrás, eu fui em Gramado e encontrei um parente de um amigo lá trabalhando como garçom e ele falou: Thiago, eu ando 30 minutos de carro para fazer compra. Eu moro muito longe de onde eu trabalho, porque aqui dentro da cidade, né, é para turista a cidade. E aí eu fiquei pensando, né, até quando aquele destino vai se manter competitivo dessa maneira, né? E não deu muito tempo, né? A pandemia veio e eles tiveram que reformular algumas coisas agora, né? Até proibiram a construção de novos hotéis na cidade até 2030, se não me engano. Então, que bom, né? A cidade teve uma visualização do que precisava fazer e agiu para não perder competitividade. Mas se não age, né? Se não bota a cabeça para pensar, né, e que a mudança é necessária, né, vai perder competitividade. E aí a gente tem diversos exemplos, né, onde essa falta de inteligência, e aí não vamos depreciar, né, a falta de inteligência nos leva à queda de competitividade. E muitas vezes é por não enxergar que eu preciso me adaptar, por não enxergar que eu preciso modificar alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Né? Então, voltando à reflexão, professor, eu acho que trabalhar as competências humanas, trabalhar a inteligência humana, ela é permanente e ela é irrestrita a qualquer destino, a qualquer empresa, a qualquer pessoa, né? E até fora do ponto de vista, né, de empresarial, né, ou de organizacional, né? O professor está aqui, o professor é um grande exemplo disso. O professor precisava estar aqui, conversando, dialogando, trocando ideia, né, aprendendo, ensinando, né? A contribuição do professor é fantástica. Ele professor aqui, né? Eu trago o professor como um grande exemplo disso, né? A gente não pode parar, né? Os destinos eles não podem achar que eles estão numa zona de conforto e que vão se manter competitivos para sempre. E eles só conseguem essa dinâmica e esse movimento com o ser humano trabalhando em inteligência humana. É isso. É isso aí. Perfeito. Eu só tenho uma grande preocupação. Eu concordo inteiramente nas suas colocações. Mas me preocupo com plataformas como o TikTok, né, que, de alguma forma, ou de várias formas, deturpam
a missão de construção das plataformas digitais. E isso é preocupante. Isso realmente eu vejo equívocos inaceitáveis e sem nenhuma possibilidade de serem coibidos. Gostaria de ouvi-lo sobre isso também. Vamos lá. Eu acho que é uma questão de comportamento humano aí, né, professor? Sim. Dessa sociedade imediatista que a gente vive, né, das pessoas, e principalmente das gerações mais novas, não terem paciência, né, de parar, de sentar, de ler um livro, como a gente leu, de ler um artigo. E aí a dinâmica e a velocidade dessas mudanças comportamentais também me preocupam, né? E diversas pesquisas científicas têm trazido, né, que TikTok, YouTube Shorts, o próprio History do Instagram fomentam essa ansiedade coletiva, Sim. né? E eu diria que me preocupa também do ponto de vista de gestão, né? Porque, de novo, né, a inteligência humana e o turismo são formados por humanos. Se a gente está recebendo humanos imediatistas, sem paciência, que não conseguem raciocinar por um médio período de tempo, isso vai influenciar nas nossas estratégias de gestão, né? Mas, né, além disso, transcendendo isso, né, é o ser humano como humano mesmo, né? Até que ponto isso vai ser, quer dizer, não é mais sustentável, né? Inúmeros casos e artigos científicos de crianças já com transtornos de ansiedade na primeira infância, justamente, né, eu lembro que na nossa infância, ver desenho na TV, tinha que ver na TV, tinha 5 minutos de propaganda, aí depois ia voltar desenho, às vezes terminava, tinha que continuar no outro dia aquele episódio, né? Então o negócio era mais slow, né? Era mais lento. Então, do ponto de vista de comportamento humano, é uma preocupação grande que eu compartilho com o professor, e eu não tenho resposta, e eu acho que eu não tenho perspectiva para isso. Os meus filhos, eles não acessam, né? E eu acho que vai da responsabilidade, né, dos adultos e dos mais velhos tentarem ter um certo controle sobre isso. Agora, do ponto de vista de competitividade organizacional, de destinos, eu acho que essas ferramentas, se a gente não utilizar, os concorrentes vão utilizar, né? Então, é importante que, e aí a gente está falando, né, do processo de comunicação, principalmente, né, que as agências contratadas, né, tenham noção de utilizar essas plataformas da melhor maneira possível, né? Tentando, e aí vou voltar no Pine Gilmore, professor, tentando utilizar não em vão, né, mas tentando utilizar para preparar a experiência, para ensinar alguma coisa sobre o destino, né, para trazer alguma emoção interessante naquele vídeo curto, por mais difícil que isso seja, né? Então, eu acho que a gente tem um paradoxo aqui, né, de que, do ponto de vista de comportamento humano geral, as pesquisas indicam que é maléfico, né, que não é legal, mas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista aí da nossa atividade econômica do turismo, é algo que está aí, e se a gente não usar, a gente pode inclusive perder competitividade por não estar usando, e outros concorrentes estarem usando de uma forma adequada, né? Então, esse paradoxo existe, e eu acho que, sim, temos que utilizar, mas deve ter, e eu acho que tem, alguma forma mais adequada ou menos prejudicial de usar essas plataformas. Perfeito. Nas suas respostas, eu
desde a primeira, eu notei realmente que você tem uma visão sistêmica do turismo. Qual a importância do pensamento sistêmico na atuação dos profissionais de turismo? São poucos os que realmente aplicam a teoria dos sistemas na visão global do desenvolvimento turístico. Então, essa pergunta eu te faço, é a última pergunta. Eu acho que até vou ousar em voltar lá em Bertalanffy, professor, né? Sim. Né, pelo meu mestrado e meu doutorado serem na administração e por ter estudado muito, né, todas as teorias administrativas, né, eu realmente acho que a teoria geral de sistemas, né, ela se encaixa muito bem na nossa atividade, né? E diria eu que esse encaixe eu acho que é o mais próximo da perfeição do que qualquer outra atividade econômica. E eu vou explicar por quê, professor. O turismo é uma atividade que envolve a sociedade como um todo, né? Sim. Porque o turismo envolve de forma muito direta e muito próxima o consumidor, o prestador, o poder público, o morador. Então, não tem elemento social que fique de fora do cálculo, né? Os meus alunos dessa disciplina de análise de dados no turismo fizeram alguns trabalhos esse semestre para a Central de Inteligência e eu provoquei eles e alguns deles aceitaram a provocação. Por exemplo, inclusive amanhã eu vou dar entrevista na afiliada da Globo daqui sobre um dos trabalhos de um aluno da segunda fase, professor, que analisou índices de balneabilidade das praias de Florianópolis nos últimos 15 anos. É turismo isso? Não é turismo, né? Mas ele foi lá, analisou 6.000 medições de 10 pontos da cidade, em 10 principais praias, e a gente fez uma análise temporal, né? Na alta temporada, né? Janeiro e fevereiro, como é que é? Tem mais praia, tem mais pontos impróprios? Tem. Né? Isso afeta o turismo? Afeta o turismo, mas afeta o morador também. Né? O outro grupo analisou os atendimentos nas unidades de pronto atendimento, nos postos de saúde. Né? E a gente viu que no norte da ilha, onde é a região mais turística da cidade, aumenta em 40% na temporada o atendimento médico. O que isso afeta o morador lá do norte da ilha? Afeta, né? Então, de que maneira eu posso gerir isso para a próxima temporada? Então, eu vejo que isso é a visão sistêmica, né? Sim. E eu estou falando aqui, né, em pontos limitadores para a população local, mas a gente pode analisar do ponto de vista de impacto econômico, né? Teve a micareta semana passada aqui, o Florianópolis, e nos chamaram para fazer a pesquisa de demanda e impacto econômico. Eu estou, inclusive, tabulando aqui, foram quase 1.000 questionários. Né? Qual é o impacto de um evento de 3 dias na cidade? Quantos empregos gera? Né? Qual é o impacto induzido disso? Né? Pouca gente ainda fala, né, do impacto econômico induzido. O que é o impacto induzido? Né? É o emprego que eu gerei recebendo um dinheiro que veio de fora, porque o dinheiro do turismo vem de fora, gastando, né, e se mantendo na cidade. Né? E aí a gente está usando os multiplicadores lá dos impactos e tal. Então, eu vejo que essa visão sistêmica, ela é mais do que necessária. Ela é obrigatória para um gestor turístico, e realmente poucos têm. Né? Poucos entendem que é uma atividade que ela é impactada, e que ela impacta positiva e negativamente, né? Tem gente ainda naquela conversa de que o turismo é atividade econômica que não impacta, né? Impacta, né? Impacta positivamente, impacta negativamente. Aí o grande segredo e a grande chave é entender que a gente vai ter mais competitividade, a gente vai se manter mais competitivo no momento em que a gente equalizar esses impactos, maximizar os positivos, minimizar os negativos. E como a gente faz isso, professor?
com inteligência, com conhecimento, com dados, com gestão, né? Transformando os dados em conhecimento, transformando os dados em inteligência. Então, eu sou um defensor ferrenho da universidade como elemento-chave do desenvolvimento turístico, né? Porque ninguém mais sabe transformar dado em conhecimento como a gente, né? Ninguém mais sabe desenvolver pesquisas primárias, fazer correlações, relações causais, né, do que a gente. Então, ninguém sabe formar melhor do que a gente, justamente porque a gente está, né, com a crista da onda do conhecimento. Então, ninguém sabe entender melhor essa questão sistêmica, né? Sim. E a gente é obrigado a ser transversal, a gente é obrigado não, né? Mas o bom pesquisador, o bom professor, sim, ele vai entender as outras perspectivas sobre aquele fenômeno. Ele vai, muitas vezes, não concordar, mas ele vai reconhecer que existem outras perspectivas. E eu acho que a teoria dos sistemas, né, e essa visão sistêmica é justamente isso, é entender o desenvolvimento turístico como um fenômeno amplo, multifacetado, que a gente vai ter diferentes perspectivas, e o grande segredo de caminhar, né, evoluindo e aumentando a competitividade é essa equalização. E a gente só consegue essa equalização entendendo a atividade como um sistema. Não tem outro jeito na minha visão. Sempre numa visão ampla, multitransdisciplinar, né? Intersetorial, e aí por aí vai. Muito bom. Eu acho que tudo que você se propôs aí a responder pelas minhas questões foram muito pertinentes, convincentes e absolutamente corretas. Meus parabéns. Gislaine, temos perguntas? Eu tenho. Você tem. Claro, sempre. Sim. Professor Tiago, fala um pouquinho para nós o que é o Turqual. Como surgiu? Eu já estava achando estranho, porque o professor Mário Bene é suspeito, porque é a mesma coisa perguntar para ele e falar do Sistur, né? Nas devidas proporções, né? Obviamente. Mas o Turqual é resultado da minha tese de doutorado, né? E hoje é uma escala validada, né? Patenteei, registrei marca, então virou uma ferramenta administrativa para a gestão. É um conjunto de indicadores para avaliar a qualidade percebida do serviço turístico, né? Então, a gente tem todo o Turqual foi feito baseado em pesquisa científica, né? Todos os artigos estão publicados, a maioria deles em revistas internacionais, criando e validando esses indicadores. Então, lá na tese de doutorado foi para atrativos turísticos, né? Avaliar o serviço em atrativos turísticos. Depois a gente adaptou para eventos, validamos nas Olimpíadas do Rio em 2016, né? Então temos os indicadores específicos para mensuração da qualidade percebida em eventos, temos a adaptação para hotéis, para restaurantes, para bares, para vinícolas, para cervejarias, para cachaçarias, e a última adaptação dos indicadores que a gente fez foi no pós-doutorado que eu fiz com o professor Panosso, que eu terminei agora em julho, que a gente adaptou para resorts. Então foi uma parceria muito bacana com a Resorts Brasil, com a Ana Biselli, aí em São Paulo, que a gente adaptou a ferramenta, que a gente adaptou os indicadores, né, para pesquisar e para mensurar a qualidade percebida do turista, nesse caso do hóspede, em resorts. Então a gente tem, eu tenho feito as minhas pesquisas, outros pesquisadores têm utilizado a ferramenta para fazer pesquisas científicas, acadêmicas, para fazer pesquisa de mercado. Algumas pessoas têm utilizado para fazer consultorias, né, de avaliação, né, da qualidade dos serviços, mas também de utilização dos indicadores para concepção de novos produtos turísticos, né? Então já concebe o produto turístico, né, com os indicadores que realmente importam para o turista. E a gente está, é um trabalho permanente também,
Eu brinco que é meu primeiro filho, né? E vai fazer 12 anos agora, em abril próximo, que a ferramenta está aí. Já foram mais de 80 mil questionários aplicados com turistas para avaliação, mais de 1.000 locais turísticos avaliados. A gente já teve tese de doutorado na Espanha, usando a ferramenta como elemento central, 3 ou 4 dissertações na Ásia, aqui no Brasil, muitas dissertações, muitos TCCs, então eu fico muito feliz. E eu acho que esse não é um sentimento novo para o professor Mário Beni, né? Mas eu fico muito feliz com a criação acadêmica sendo replicada, sendo testada. É fantástico quando chega um artigo de fora criticando a ferramenta, melhorando, né? Trazendo novos olhares sobre a ferramenta. Então, o Turqual é o meu filhão aí, e eu tenho um prazer enorme de falar sobre ele e de entregar ele tanto para a academia como para o mercado turístico, como uma ferramenta que realmente funciona para, né, entender a percepção do turista sobre a qualidade e poder melhorar, né? Não adianta nada a gente aplicar lá o Turqual e não desenvolver ações de melhoria, né? A ideia do Turqual é ser uma ferramenta mesmo, né? De eu ter a visão do cliente, e a partir da visão do cliente eu traçar estratégias de melhoria. Voltando ao nosso tema agora, professor, né? E melhorando, a gente vai alcançar Espero que o IBGE aplique o teu sistema. Estamos a gente está pelo menos para fazer as contas satélites. É importante, né? É importante. Muito bom. G. Com o senhor, professor. Não, tempo. Ok. Bom, foi um prazer ouvi-lo. Quero que tenhamos mais contato, porque me sinto realizado por ter, de alguma forma, contribuído, inspirado pela visão sistêmica do turismo. Eu ainda estou atrás do modelo matemático, tá? A dona Gislene está aí cuidando disso com o seu marido, no sentido de nós termos esse modelo matemático o mais breve possível, né? Porque tudo leva a crer que isso vai ajudar muito ainda mais as pesquisas que, de qualquer forma, oxalá possamos um dia juntar esses dois, o Sistur e o teu modelo também, para que a gente possa trabalhar junto e mudar um pouco esse cenário confuso do turismo brasileiro, né? Com regiões que sequer têm condições de desenvolver o programa de regionalização de turismo, por absoluta falta de conhecimento técnico e acadêmico. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Vamos nos encontrar mais vezes. Quando você falava aí há pouco sobre os dados de saneamento de Santa Catarina, lembrei de um velho companheiro e amigo que já foi num acidente, o Ivo. Você conheceu? Não conheci, professor. Professor Ivo Ladvig. Ladvig. Ele era engenheiro. Não, professor, Ladvig. Ladvig. Ele fazia pesquisas sobre a questão ambiental, principalmente
na praia lá, como é a grande? Jurerê Internacional. Jurerê Internacional. E o que nos levou a vários encontros para debater a não escolha até hoje em Santa Catarina dos emissários oceânicos, que poderiam estar, você imagine, as praias de Santa Catarina sem o emissário oceânico, o que pode estar comprometido a essa altura. Essa discussão começou lá na década de 90. Né? E ainda não temos, realmente, eu não entendi ainda como uma cidade como Balneário do Camboriú não ter o emissário oceânico, não é? Com todas aquelas construções cuja o saneamento básico vai chegar um momento complicado. Você não acha, Tiago? Santa Catarina é um case de estudo. É complexo o negócio aqui. Sim. Eu acho que eu não acho nada, professor. Para quem lecionou aí quase 8 anos, eu imagino. Mas nós temos uma questão, né, complexa, bastante complexa aqui. Eu acho que eu vou me ater a essa fala para não me comprometer. Bastante complexo. Essa discussão me levou a um debate com o governador, como era o nome dele, meu Luiz Deus? Henrique. Luiz Henrique. Vamos para o... Ai. Luiz Henrique fez um trabalho excelente aqui, né, na gestão turística. Foi elogiado por... Eu era acadêmico na época, mas é elogiado por todo mundo. Assim. Vamos para o Arroio do Silva, que ficamos mais... Vamos para o Arroio do Silva. Minha cidade não era nem infantil, Geslene. Veraneei a minha infância inteira lá no Arroio do Silva. Então, é mais confortável. Muito bom. Mas então, Tiago, muito obrigada. Vamos voltar. Eu que agradeço, gente. É sempre um prazer, né, conversar com o professor Mário Beni, agora aqui de maneira formal, né, no programa. A gente fica à disposição do que precisarem, de quem está nos vendo, nos ouvindo. Vamos precisar. No IFSC, na UF, na APTUR, eu acho que a academia, de maneira geral, ela tem que abrir mais as suas portas e os seus braços para a sociedade e se mostrar mais, né? Estamos aqui, queremos contribuir e temos condições de inteligência humana, capital intelectual para contribuir da melhor maneira possível com quem quer que seja, né? Muito bom. Com certeza. Bom, professor, muito obrigada por compartilhar conosco seu tempo e seu conhecimento. E agora eu vou ler para vocês a nominata dos 10 vencedores do Prêmio Professor Mário Beni, edição 2025. Categoria Acadêmico em Turismo e Eventos, professora doutora Miriam Rejovski. Agência ou operadora, senhor Carlos Prado. Eventos, professora doutora Antônia Marisa Canton, ou, como ela é mais conhecida, Marisa Canton. Gastronomia, chefe Saulo Jennings. Gestão pública em turismo e eventos, senhor Bruno Wendling. Hotelaria e hospitalidade, senhora Tieco Aoki. Inovação e tecnologia em turismo e eventos, senhor Tadeu Cunha. Lazer e entretenimento, senhor Alain Baldassi. Organização do terceiro setor em turismo e eventos, senhor Antônio Henrique de Paula, do SENAC. Turismo ou eventos sustentáveis e comunitário, professor doutor Paulo dos Santos Pires.
Estes são os 10 desse ano. Quem sabe você está entre os 10 do próximo ano. Fique de olho aqui no canal, que a gente vai passar todo o passo a passo para você se inscrever. Se inscrever ou indicar alguém que você conheça que está trabalhando alguma coisa importante para o desenvolvimento do turismo. Sempre lembrando que o prêmio visa homenagear e premiar as pessoas. Tá? E, continuando aqui com as nossas novidades aqui no canal, lembrando, Troca de Ideias vai ao ar terças e quintas. Terça-feira vem o pessoal da academia, quinta-feira nós estamos com o especial Associações. Vamos entender o que as associações fazem em prol do turismo, qual a importância de estar próximo a elas. Isso na quinta-feira. Na quarta e na sexta, nós temos os quizzes para vocês responderem sobre turismo. Tem mais de 1.500 questões lá para vocês responderem. E na segunda-feira, tem aula, nossa parceria com o professor Noslin, no Ecos do Turismo. Na segunda-feira, dia 1º de dezembro, o tema será regionalização e governança no território. A gente tocou alguma coisa aqui a respeito no nosso programa de hoje. Fiquem conosco, nós temos mais novidades e na próxima semana, na próxima troca de ideias, eu vou continuar falando do prêmio Professor Mário Beni, tá? Até porque a data de premiação está chegando, é na próxima segunda-feira. Vou dar mais detalhes, tá bom? Um abraço a todos e até quinta-feira.